é um veículo de esporte, né? O Lance é um veículo de esporte. Valor econômico é um veículo mais focado em questões de macroeconomia, né? Por que eu pergunto isso? Assim, porque na listinha ali do que vocês passaram, que vocês estão fazendo, né? Tem veículos que eles têm linhas editoriais diferentes. Então, por exemplo, o El País e o Sputnik e o New York Times e a Al Jazeera têm perfis bastante diferentes. Vocês conseguem apontar quais são essas diferenças desses perfis? Acho que o posicionamento, não. E isso, o posicionamento é uma das diferenças, né? Então, quais seriam os posicionamentos? Por exemplo, de qual veículo que você é, Julia? Eu sou do É o País. Tá. Qual que você diria que é o posicionamento do El País? Eu acho que ele é meio um meio termo. Eu não lembro a palavra que você usou para se referir a isso. Não é nem de esquerda nem de direita. Uhum. No Brasil, em particular, o El País, que é publicado aqui, né, em língua portuguesa, né, que faz alguns anos que o El País passou a ter algumas unidades fora da Espanha e tal, o El País tem um viés de esquerda assumido, sabe? Sim. Mas daí você pode considerar qual que é a situação no país de origem, né? Quem que é do Sputnik? Sou eu. Como que você definiria o Sputnik? Ok. Uhum. E o G1? Onde que entra o G1? Nenhum palpite? Então, assim, por Acho exemplo... que Oi, pode falar. não tem. As integrantes que são do João, elas não estão presentes na reunião. Ah, tudo bem. É, Mas mesmo assim, né, vocês poderiam mencionar um pouquinho como vocês veem, né? Por quê? Porque existem vários recortes possíveis. Então, assim, vocês estão mencionando a possibilidade de incluir um veículo chinês, né? Que tipo de conteúdos vão interessar para um veículo chinês? A resposta é depende. Ele tem um caderno né, ele tem uma sessão, um local de política internacional, então a discussão, sei lá, da Síria, da Líbia, né, pode interessar. Ah, não, quem está cobrindo está mais focado em embargos econômicos, coisas que envolvam a China diretamente, né? Então, pensem o que vocês encontram da ONU no G1, né? Vocês encontram no G1 decisões que afetam o Brasil, né? Mas também, por exemplo, sei lá, quando o Conselho de Segurança se reúne por algum motivo, você vai encontrar no G1 também, só que com menos frequência, porque não é o perfil do G1 ficar cobrindo a ONU, né? Quando tem uma assembleia, tem as matérias, mas são matérias mais genéricas, sabe? Não são matérias muito focadas. Então, por exemplo, eu já fiz várias reportagens sobre as convenções, né, as conferências das partes de mudanças climáticas. Uma coisa é você cobrir a conferência para o G1, outra coisa é cobrir para o InfoAmazônia ou para o ECO, por exemplo, que são veículos de meio ambiente. É isso que a gente estava falando de linha editorial também, né? Quando você cobre para esses veículos, você fala uma linguagem direcionada para esses veículos. Então, é importante que quando vocês façam os textos, vocês tentem manter isso em mente, pensando assim, então se eu estou cobrindo para o New York Times é o mais generalista de todos, tá? É o que cobre, ele cobre muito, né? O New York Times cobre muito política internacional. Então, questões envolvendo outros países interessam para o New York Times. Mas o que será que interessa para a Al Jazeera, né?
questões mais relacionadas ao Oriente Médio, por exemplo, né? Então, é importante que vocês tenham isso no radar, tá? Outra coisa que eu queria saber de vocês, quais são assim, as dúvidas de vocês, né? Eu tenho aqui algumas apresentaçõezinhas de coisas, de dicas e tal, mas eu acho que talvez seja mais produtivo se vocês me disserem o que vocês têm dúvidas de como agir, é na hora de fazer entrevista, é na hora de decidir o que fazer de reportagem, se você faz um tweet pequeno, se você faz um texto grande, publica lá no Folha 1, que eu vou ficar acompanhando, viu? Me interessei para saber como que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão usar outro tipo de rede social, sim, não? Melhor vocês me perguntarem. Beleza. Então, o Thiago tem mais dúvida do que focar nas notícias, nos tweets. Tá. O que mais que vocês têm de dúvidas? Eu acho, tipo, meio complicado, assim, de formular uma pergunta para entrevistar uma pessoa, entendeu? E daí, você tá na hora para fazer a coletiva de imprensa e você trava. Você definitivamente não sabe o que perguntar. E, tipo, nada vem na sua cabeça. Daí, eu queria saber se você tem alguma dica, assim, do que a gente pode perguntar na hora, essas coisas. Tá, tem algumas questões que são coringas, tá? Que a gente usa. Vou falar sobre isso também. Mais alguém ia falar? Desculpa. Eu ia, mas era praticamente a mesma pergunta da Mariana. Então, assim, o que eu ensino os meus alunos sobre perguntas, primeiro, mas isso é uma questão mais avançada, tá? Eu sugiro para eles que eles sempre trabalhem com tópicos. Porque se você escrever a pergunta, a tendência é na hora você tentar lembrar exatamente cada palavra do jeito que você escreveu a pergunta, e isso meio que bloqueia o cérebro da pessoa, né? Ou a pessoa responde uma coisa interessante e você só está preocupado com a próxima pergunta e você acaba não fazendo uma pergunta que a gente chama de aproveitar o gancho, né? Aproveitando o gancho do que você falou, né, que é a deixa, né? No teatro também a gente usa essa expressão, né? A primeira dica que eu dou para você é uma dica, a gente chama de muleta, tá? Muleta quer dizer assim, é uma coisa para se encostar, né? Mas uma dica que funciona numa coletiva é pedir a avaliação de alguma coisa. Qual a avaliação que você faz de tal coisa, né? Não é uma pergunta muito elaborada, né? Mas não é uma pergunta que a pessoa responde sim, não. Né? Sei lá, você concorda com o fim do embargo econômico da Bielorrússia? Sim, não, né? Qual a sua avaliação sobre a decisão da Comunidade Europeia de aplicar um embargo na Bielorrússia? A pessoa vai ter que fazer uma correlação de coisas aí, tá? Então, essa primeira dica que eu daria para vocês é usar a muleta do qual a avaliação, tá? Qual a avaliação que você faz de tal coisa, né? O correto mesmo, né, é você fazer uma pesquisa antes do tema, tá? Então, por exemplo, no Festival de Teatro aqui em Curitiba, que eu coordeno um trabalho junto com os meus alunos, né? Eu falo para os alunos assim, você vai fazer uma entrevista sobre uma peça que tá na programação. E daí você chega pro ator ou para a atriz e pergunta assim, é a sua primeira vez em Curitiba? E a pessoa responde, não, é minha 9ª vez, né? Poxa, qual que é a mensagem que o ator ou a atriz pensa nessa hora? Pensa, poxa, não pesquisou o mínimo, não sabe nada sobre essa peça, não sabe que ela é apresentada todo ano, sei lá, alguma coisa assim, né? Agora, se você dá uma pesquisadinha rápida e descobre que essa peça já foi apresentada 9 vezes, você pode dizer assim, já que pelo que eu pesquisei, a sua 9ª experiência aqui em Curitiba, no que você acha que a apresentação de 2021 vai ser diferente, né? Como que o entrevistado se sente nessa situação? A pessoa sabe, né, o jornalista sabe do que está falando, né?
Então, sempre que possível, é importante pesquisar para fazer perguntas melhores. Existe um livro que eu passo para os meus alunos, que é A Arte de Entrevistar Bem. É um livro bem pequenininho, tem um monte de dicas, e daí uma das partes lá, assim, imagina entrevistar uma pessoa que já deu mais de 1000 entrevistas, né? Parece que ele sempre falou, que ele já falou tudo que ele tinha para falar, né? Depois de 1000 entrevistas, parece que a pessoa já falou tudo que ela tinha para falar. E qual que é o papel do jornalista? Tentar achar alguma coisa nova que vale a pena ser contada, né? Então, entrevistar o sujeito que já deu 1000 entrevistas é difícil, mas sempre possível, né? Então, primeira dica, a muleta, né? Que é qual a avaliação que você tem de tal coisa e, sendo possível, fazer uma pesquisinha sobre aquele assunto. Então, eu vou fazer uma questão lá no Conselho de Segurança da ONU. O que está sendo discutido mais recentemente? O que foi discutido na última sessão? Quais são os países que tiveram problemas? E daí você pode partir dessas questões para fazer suas perguntas, tá? Não sei se ajudei. Fazer completar o que você falou, que nos comitês tem as agendas, né? Que os delegados montam a agenda para saber as pautas que serão debatidas. Então, descobrir a agenda, assim, se você conseguir saber o que vai ter em cada sessão, vai te ajudar muito, né? Você já vai ter uma noção ali, ver que, por exemplo, depois do coffee break vai ter um tal assunto. Você pode já dar uma pesquisada ali, se situar e poder se preparar melhor para entrevistar e conseguir as perguntas. Isso, Felipe. Então, existem dicas assim, por exemplo, eu chego num lugar e eu não sei todos os detalhes do que vai ser discutido, eu posso perguntar, sem nenhum problema. O que vai ser discutido hoje? Né? Mas, por exemplo, quando eu chego na Assembleia Legislativa para trabalhar lá, né, fazer alguma matéria, já tem o que eles chamam de pauta do dia, que é todos os projetos que vão ser votados. Faz sentido eu chegar para o presidente da Assembleia e perguntar o que vai ser votado hoje? Não, porque já tem a pauta do dia, né? Se eu olhei a pauta do dia, eu posso chegar e dizer assim, o projeto tal, qual a tendência de votação do projeto tal? Posso chegar para a oposição, para a situação, por exemplo? Então, tendência também é uma muleta e um coringa, né? Como que você acha para que lado você acha que vai tender a discussão de tal coisa e tal coisa, entendeu? Você só viu a pauta, né? Viu lá a agenda, como o Felipe falou, viu que vai ter uma discussão sobre subsídio ao café da Colômbia, sei lá, né? Como é que essa discussão chegou até a ONU, até sei lá, a Organização Mundial do Comércio, e para que lado você acha que está tendendo essa discussão, né? Então, a discussão de tendência também é um coringa aí para você usar para perguntas, tá bom? Aí, respondendo o Tiago aqui, tá? Tiago, sobre o que focar nas notícias, tá? Eu posso dizer que isso não é simples, assim, né? Normalmente, o jornalista com uma certa experiência, a gente vai sacando, né, o que importa. Então, quando eu vou para uma coletiva junto com os meus colegas, quando termina a coletiva, um olha para o outro, todo mundo já sabe sobre o que cada um vai escrever, entendeu? Porque a gente já tem uma certa experiência sobre o que rende e o que não rende, tá? Mas pensando em vocês, né, eu faria a primeira pergunta. O que foi importante do que foi dito? Tá? Essa é a primeira pergunta. Lembram quando eu falei lá na nossa conversa que existem as matérias que as pessoas querem ler e as matérias que os jornalistas devem escrever porque elas são necessárias, né? Então, as pessoas querem ler sobre o Neymar e com quem ele está namorando. Isso não vai mudar a vida delas, mas elas continuam querendo ler sobre isso. Sobre o orçamento, a decisão orçamentária da destinação de verba para a segurança pública. Ninguém quer ler sobre isso, mas o jornalista precisa escrever sobre isso. Então, a primeira questão que eu diria para você é, quando você ouvir um discurso, quando você participar de uma coletiva, você pensar, de tudo isso, o que é mais importante? Se você conseguir responder rapidamente isso na sua cabeça, o que é mais importante,
você ter um bom palpite aí do que vale a pena escrever. Outra dica que eu daria é assim, eu falo para os meus alunos, quando você está fazendo uma reportagem, eu falo assim, vira para sua mãe, para sua tia, para sua vizinha e pergunta, e conta para ela sobre o que você está escrevendo. Eu estou escrevendo sobre uma pessoa que passou no vestibular, depois de estudar 5 anos em cursinhos de ação social, por exemplo, tá? Essa é a história, né? É isso que teoricamente vale a pena ser contado. E como é que eu passo um exercício para os meus alunos também, que é assim, eu coloco um monte de assuntos, né? Na verdade, assuntos não. Eu pego uma reportagem do G1 e eu vou dissecando ela, sabe? Eu vou pegando as pequenas frases e eu embaralho aquelas frases e eu falo para os alunos, agora escreva um texto sobre essa frase, sobre esses conteúdos. Aí eu lembro de uma aluna que escreveu e depois ela não recebeu uma nota muito boa, era numa prova até. Ela não recebeu uma nota muito boa e ela falou assim, professora, por que eu não recebi só metade da nota naquela questão? Daí eu falei, qual questão? Aí ela falou assim, a questão das 2 crianças que morreram no acidente. Ela falou para mim. Daí eu falei, porque essa informação, 2 crianças morreram no acidente, não está no seu texto. Mas veja como ela é importante, porque na hora que você foi me perguntar, foi me dizer qual era a questão, o seu cérebro sabe qual é a questão, que 2 crianças morreram no acidente. Mas você não colocou isso no seu texto, e essa era a informação mais importante. Então, tentem pensar o que você contaria daquele assunto para sua tia, para sua vizinha e tal, que eu acho que é um bom exercício também de como selecionar o que focar nas notícias e nos tweets. Primeiro, disso tudo que foi dito, o que é mais importante? Segunda, como eu contaria isso para minha vizinha, né? Que eu vou ter que simplificar, eu vou ter que escolher por onde contar, né? Eu não vou poder começar assim, aconteceu uma reunião da Organização Mundial do Comércio. Eu vou ter que começar dizendo, decidiram que dá um benefício lá para a Colômbia, porque eles precisam de apoio para plantar café, sei lá, tá? Bom, Tiago, essa é uma boa pergunta, né? Isso é o que a gente chama de bastidor, tá? São matérias de climas, clima não no sentido de mudanças climáticas, de tempo, mas são matérias de cenário, de conjuntura, tá? Focar nas desavenças entre os delegados pode ser importante para dizer que eles não estão se acertando, né? Mas lembrem-se que as decisões que foram tomadas são mais importantes do que os barracos, tá? Então, a Organização Mundial do Comércio decidiu tal coisa. Sei lá, Guatemala e Nicarágua divergiram sobre esse assunto, bateram boca sobre esse assunto. Isso pode estar no título, mas o mais importante é que a Organização Mundial do Comércio decidiu tal coisa, tá? Então, essas questões de bastidores são importantes. Então, vamos pensar no cenário atual na política brasileira. Estão lá discutindo mudança no Código Eleitoral, né? Se os partidos estão se acertando ou não estão se acertando, isso importa, porque vai acabar interferindo no que vai ser votado, né? Mas mais importante do que discutir a questão do clima entre os deputados é discutir quais são os pontos que eles estão debatendo e que pode mudar na legislação eleitoral, sabe? Então, tenha sempre o foco de que a decisão é mais importante do que o barraco. O barraco importa, né? Importa porque ele pode direcionar uma decisão para cá ou para lá, tá? Essa questão da desavença entre delegados foi até algo que aconteceu em uma simulação que eu participei, em que muitos jornalistas estavam escrevendo sobre isso, né? Sobre o que o delegado da China falou para o delegado dos Estados Unidos. E os diretores de imprensa chamaram a atenção sobre isso, né? Porque são veículos representando e informando sobre a ONU, não fazendo fofoca. Então tem que se atentar a isso, né? Tem que tomar cuidado com os delegados. E
focar no tema. Isso, então é assim, primeiro, é verdade, né? Eu posso provar que isso aconteceu, né? Beleza, Vinícius. Acho que ele já saiu, né? É verdade, né? Eu confio nessa fonte, lembram que a gente conversou lá, né, no dia? Eu consigo confiar nessa fonte, eu consigo verificar essa informação, eu não posso arriscar minha credibilidade, né? Eu digo lá que aconteceu um barraco entre o delegado tal e tal lá, e daí alguém que estava lá na sessão diz, não aconteceu nada disso, né? Então, primeiro eu preciso ter certeza que é verdade. E segundo, isso que você falou, Felipe, em outras simulações também já aconteceu, que eu vi, né? Voltamos para o ponto do que as pessoas querem ler e qual é o trabalho dos jornalistas. Então, se acontece um barraco, e esse barraco é importante, né? Eu devo escrever sobre isso. Agora, eu devo focar mais nisso do que nas decisões? Não, porque daí senão eu vou virar uma revista de fofoca. Eu não sou o New York Times, eu não sou a Al Jazeera, não sou o El País, eu sou uma revista de fofoca, né? Então, o bastidor pode ser usado? Pode, né? Quando ele dá essa questão de clima, de tendência, de tensão entre as partes, de conflito, de que elas não estão chegando num acordo. Mas eu não recomendaria que vocês focassem demais nisso, porque isso é dar ao público o que ele quer ler. Talvez o tweet de vocês seja mais retweetado, mais lido, sei lá, né? Mas com certeza não vai ser o mais importante, né? Tiago, sim, vale a pena apostar em fontes anônimos, tá? Principalmente em lugares em que os jornalistas não conseguem entrar. Mas aí é aquela relação de confiança que eu falei para vocês, né? Como vocês não vão poder dizer quem disse a informação, porque uma coisa é assim, o delegado da Namíbia contou que o pau quebrou lá, né? Não vai usar essa expressão, né? Mas que houve um conflito, não. Se você fala, o delegado da Namíbia, fulano, disse que houve tal coisa, você vai estar responsabilizando ele. Depois ele pode dizer assim, não falei nada disso aí não, né? Mas se você confia em fontes anônimas, elas precisam ter um grau de credibilidade para você não se queimar, né? Então, vamos supor que o mesmo delegado da Namíbia fala assim, ó, aconteceu tal coisa assim, assim, mas não coloca meu nome lá, né? Isso pode acontecer. Mas daí você tem que ponderar se vale a pena acreditar na palavra dessa pessoa, porque daí é você emprestando o seu nome como credibilidade para dizer se aquilo aconteceu ou não. Eu posso fazer se um delegado começar a querer, por exemplo, excluir diversos tweets sobre ele? Manda ele para a justiça. Então, como que acontece? Veja, existem situações e situações. Então, eu publiquei lá, tuitei um negócio e está errado. Eu tenho que me corrigir. Eu tenho que, eventualmente excluir o tweet porque estava errado, avisar que eu excluí e por que eu excluí, estava errado, né? Outra coisa eu quero que você exclua esse tweet porque esse tweet está me prejudicando, está prejudicando as negociações, né? Teoricamente, não é assim que a banda toca, né? Por quê? Porque as coisas que são publicadas não necessariamente são as coisas que interessam a este ou aquela pessoa, né? É claro que existem interesses e interesses por trás de toda publicação jornalística, mas o interesse deve ser coletivo, sempre. Então, manter esse tweet é correto porque ele informa as pessoas da simulação da ONU que está acontecendo na Assembleia Geral, ou que está acontecendo no comitê tal, sei lá, né? Então, existe a questão de ceder às pressões ou não ceder às pressões, né? Normalmente, em veículos grandes, o que acontece é que essas discussões vão para o judiciário. Recentemente, semana retrasada, aconteceu num jornal que eu colaboro também. A pessoa deu uma entrevista e depois ela não gostou da repercussão da matéria, né? Ela achou que as pessoas vieram questionar ela, vieram reclamar, né? E ela pediu para a jornalista apagar a entrevista. E a jornalista falou,
cara, eu não posso pagar a entrevista. Não tá errado? Não está errado. Poxa, então não posso apagar a entrevista, né? Já foi publicado, né? Então, manejem aí essa questão dos tweets, né? Pensem, tá errado, corrija, eventualmente apague. Não tá errado e tem um interesse coletivo aí evidente, mantenha. O que mais? Tinha avisado no grupo lá que vocês podiam fazer pelo menos uma pergunta para a caixa, para ter algo para escrever depois. Mas podem fazer mais perguntas, né? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Não. É uma situação bem difícil, né? Diplomática, até, Thiago, respondendo sua pergunta aqui, né? Então, lá, você trabalha para a Sputnik, a Rússia faz alguma coisa errada. Eu vou pegar um exemplo mais recente que vocês vão entender, acho. Era para ter um jogo entre Brasil e Argentina, né? E a Anvisa foi lá e disse: não vai rolar esse jogo, né? Como é que a imprensa brasileira cobriu esse caso e como é que a imprensa argentina cobriu esse caso? De um jeito bem diferente, né? A imprensa brasileira disse que os argentinos cometeram erros e que chegou-se à conclusão de que não tinha o que fazer a não ser... Na verdade, é importante que se diga, a Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, ela não impediu o jogo. Ela só falou que os 4 jogadores precisariam sair dali e não estar ali no estádio. Se a Argentina quisesse continuar o jogo sem aqueles 4 jogadores, ela poderia. O que aconteceu foi que a seleção disse não vamos aceitar isso, e saíram de campo e não voltaram mais, né? Mas uma coisa bem importante é que a Anvisa não proibiu o jogo, não impediu o jogo, tá? Ela tomou medidas com relação aos 4 jogadores. Mas o que acontece? A imprensa brasileira cobriu o caso de um jeito e a imprensa argentina cobriu o caso de outro, dizendo que os argentinos foram prejudicados, né? Foi por má fé? Acho que não, né? Tem muito a ver com que tipo de acesso à informação a imprensa argentina teve acesso, né? Conseguiu ter. Também tem uma questão meio de um bairrismo aí, né? Que os argentinos têm essa tendência aí, né? De supervalorizarem as coisas relacionadas aos próprios argentinos. Mas se você vê, por exemplo, uma transmissão de futebol mesmo, que esteja jogando um time A e o time B, o time A é daquele estado e o time B é de outro estado. Já tem uma certa prevalência para o time A, né? Com relação ao esporte, assim, a gente está falando de uma área mais de entretenimento, né? Com relação à política internacional, deveria ter um pouco mais de senso crítico, tá? Vamos pensar em alguns países ditatoriais aí, em que é difícil você fazer qualquer matéria que seja crítica ao governo, né? Você vai ter uma série de sanções. Então, eu estava conversando esses dias com um jornalista de Cuba, e ele estava me contando como é que foi o cenário das manifestações, por exemplo. Ele estava contando para um monte de gente que era um evento online, né? Mas ele estava contando para um monte de gente como é que foi o cenário em Cuba depois das manifestações que aconteceram lá recentemente, né? Tem 900 pessoas desaparecidas em Cuba neste momento, depois das manifestações, né? Aí, esse jornalista, ele fez uma cobertura e ele foi preso, né? Ele foi intimidado, ele foi torturado. Aí, quando você está em regimes ditatoriais, você fica na questão da violência aí, né, amarrado para decidir se você vai enfrentar o governo ou não. Mas o aceitável e o normal em democracias seria que você pudesse fazer qualquer reportagem sobre qualquer país, inclusive o país em que você está, né? Se a Rússia fizer algo inadequado, o correto seria que a Sputnik dissesse que
né, desde que tivesse base para isso, ou entrevistasse um especialista, ou pudesse cravar, né, que estava errado, dizer com todas as letras que estava errado, sabe? O delegado da Rússia pode me expulsar do meu veículo? Não. Não. O delegado é da Rússia, do país, o veículo é o veículo, né? O que acontece em alguns veículos, então já aconteceu comigo, né? Um político liga no jornal e fala assim, eu queria que você demitisse tal pessoa. Isso, teoricamente, pode acontecer. Se o veículo vai fazer ou não vai fazer, são outros 500, entendeu? Mas o delegado da Rússia não manda em você, não, teoricamente. No caso da simulação, isso não aconteceria, né? No máximo que poderia acontecer, mas caso você cometesse erros, assim, que a gente comentou no treinamento, né? Você produzir fake news, produzir conteúdos que não condizem com o jornal, você poderia tomar uma punição de uma sessão, mas tipo, expulsão não aconteceria, né? Só por parte da escola, a Ou gente ser não faria. criticado, né? Né? Acontece muito. Fulano tá jogando contra, fulano não tá apoiando, não sei o quê. Mas isso é do jogo, né? Se você vai... Simulação. Até o Thiago tinha comentado ali sobre o delegado pedir para excluir algum tweet. Eu, como delegado, já pedi, né? Tinham feito um tweet lá dizendo que eu estava atacando um outro delegado e falando que eu não estava fazendo diplomacia corretamente. Eu pedi para excluírem, né? Eu cheguei na coordenação de imprensa e pedi para excluírem. E realmente excluíram, porque... Mas porque estava errado. Estava errado mesmo. Então, quando as informações estão erradas, daí eu acho que faz sentido, né? Agora, quero que exclua porque me senti desconfortável com isso e tal. Aí complica um pouquinho. Paciência, sobre ali o Sputnik defender mais a Rússia, por exemplo, é muito uma questão de como cada nação tem uma visão de si mesma. No caso da Argentina, por exemplo, eles nunca vão ir contra uma Argentina, eles sempre vão dar um jeito de defender. Os argentinos são muito assim. Então, veja como é a nação que seu veículo representa. Né? É uma forma de saber como se posicionar. Mas mesmo assim, por exemplo, o New York Times, que é um dos veículos mais sérios que a gente tem no mundo e tal, agora nas Olimpíadas, no momento em que os Estados Unidos estavam atrás no quadro de medalhas de ouro, eles estavam fazendo o quadro de medalhas pelo total de medalhas. E daí colocavam os Estados Unidos em primeiro. É um critério, né? Mas a hora que virou, os Estados Unidos passou a ter mais medalhas de ouro, eles voltaram ao critério que sempre usaram, que era o primeiro lugar a partir de medalhas de ouro. Eu acho até infantil um negócio desse, entendeu? Mas mesmo veículos sérios fazem esse tipo de coisa, assim, porque nos Estados Unidos tem muito essa questão de não ficar atrás da China, né? Uma espécie de nova guerra fria com a China, embora eles tenham relações comerciais e tal. Mas eu acho uma bobagem, assim. Pergunta aqui do Thiago. Mas o certo não seria o coordenador verificar com a mesa do comitê, já que o delegado pode estar mentindo? Seria. Né? Porque qual é a verdade? A verdade é do jornalista que postou ou a verdade é do delegado que está dizendo que aquilo não aconteceu? Né? Precisaria aí verificar essa informação. Né? E caso o delegado estivesse mentindo, ele provavelmente tomaria alguma punição por parte da mesa diretora, né? Ele, com certeza. Contagem para premiação, na própria simulação, tomar alguma punição, ele provavelmente tomaria. Menos 5 pontos para a Grifinória. Sobre a mesa diretora, ela tem que ser imparcial ou não? Deveria ser tipo que nem a Suíça, mais ou menos. Deveria não pender para nenhum lado, né? Então, por que deveria ser assim, né? Teoricamente, ela não tem interesses. Vamos pensar nesse caso aí do jornalista e do delegado. Teoricamente, a mesa diretora não teria interesse em defender um tweet errado do jornalista, nem teria interesse em proteger um delegado que, na verdade, estava mentindo, por exemplo, né? Então, o ideal seria que a mesa diretora fosse imparcial, isenta, né, e tal.
Não posso dizer que vai ser, não sei como que vai ser a composição, né, e tal, mas esse é o perfil, né? Nas simulações que eu fiz, geralmente, assim, na maioria das vezes, a mesa diretora era bem competente, assim, não influenciava no debate. Mas pode acontecer, mas é raro. Da minha experiência, eu nunca vi. Então, sobre textos, falar um pouquinho de texto agora, rapidamente, né? O que determina o tamanho do texto é a importância desse texto, né? Eu vou discutir a questão tal, que é muito, muito, muito importante. O barraco entre os delegados. Será que eu preciso fazer um texto de 10.000 caracteres? Não, né? Quando eu faço né, um texto sobre o barraco lá, a discussão entre os delegados, provavelmente, se eu não for contextualizar, explicar melhor em que contexto eles fizeram isso, eu diria para vocês que tem que ser um texto curto. Agora, se eu for tentar explicar o conflito na Síria, não dá para fazer em 3 frases, né? Se eu for explicar o conflito, não uma determinada decisão. Aí, uma coisa que eu diria para vocês, assim, primeiro, revisem esse texto em voz alta, falem o texto em voz alta, nem que seja só o tweet. Você vai escrever um tweet lá, revisa em voz alta, tá? Faz toda a diferença para ver questão de palavras repetidas, vírgulas, né, tudo isso. E se você for escrever um texto maior, coloque intertítulos, né? Então, sei lá, essa questão do conflito na Síria. Aí você vai e abre o intertítulo, embargos, aí depois você coloca aliados, sei lá. Você, abrindo intertítulos, você dá alguns respiros, alguns fôlegos para o texto, sabe? O que mais, pessoal? É isso? Alguém Sim. tem mais alguma dúvida? Assim, desculpa não chegar com uma receitinha de bolo, tipo, faz assim, assim, coloca o ingrediente tal, não sei o que, e resolve, porque no jornalismo não tem muito isso, sabe? Mas acho que a Júlia ia falar, Júlia? Para alguém que fosse seguir essa carreira jornalística, qual você diria que é a parte mais difícil sobre? Nossa, que pergunta, né? Depende muito em que buraco você quer se meter, assim, né? Porque existem níveis de dificuldades, assim, né? Existem questões de perigo. Nem todo jornalista precisa correr perigo, né? Tem atividades. Eu conheço jornalistas, sei lá, econômicos que não saem da sua casa há anos, né? Então, existem situações e situações para dizer dificuldade. Tem gente que tem dificuldade em falar com pessoas, né? Eu conheço jornalistas de dados, por exemplo, que optaram por jornalismo de dados para não ter que falar com ninguém, que não querem conversar com pessoas. A dificuldade para essas pessoas é isso. Tem jornalistas que têm dificuldade de encontrar assuntos sobre os quais vale a pena conversar. Tem gente que tem dificuldade de estabelecer pontes, né? Então, eu diria para você que existem várias dificuldades. Agora, para quem quer seguir nessa carreira, a principal coisa que eu digo é leia tudo que sai na imprensa, acompanhe o jornalista né, a pessoa que quer ser jornalista, ela precisa conhecer notícia, ela precisa saber o que está acontecendo, ela precisa saber o que vai ter na CPI da Covid amanhã. Ah, mas eu não cubro o Covid ou CPI da Covid. Poxa, mas dependendo do tamanho do barraco que rolar lá, vai ter uma série de consequências em outras áreas, né? Eu estou fazendo uma matéria para a CNN sobre o Lukashenko, lá da Bielorrússia, né? O Belarus, como eles chamam agora. Essa pauta sobre a Bielorrússia veio numa pauta que eu estava fazendo sobre fertilizante, né? Então, eu estava fazendo uma matéria sobre venda de fertilizante e alguém citou uma dificuldade que o Brasil está tendo por causa do Lukashenko e eu consegui amarrar uma pauta aí para a CNN sobre isso. Então, eu só consegui fazer isso porque eu acompanho conteúdos. Então, tem gente que
que não quer ler notícia e quer ser jornalista, assim, sabe? Não quer ver notícia e quer ser jornalista. Eu acho bem difícil essa relação aí, Julia. Eu até conversei com a Kátia lá no dia da simulação. Eu tô começando aí minha carreira nesse meio. E sempre tem que realmente buscar e entender diversas áreas daquele determinado assunto que você se interessa mais. No caso, por exemplo, eu tenho mais interesse na área esportiva, eu tento aprender mais sobre tipo, os diferentes tipos de futebol, por exemplo, né? Tipo, tanto daqui quanto o europeu, e entender assim, para você ter repertório, né? Eu acho que repertório é uma das coisas mais importantes para você ter coisas sobre o que escrever, sobre o que falar e tudo mais. Com certeza, repertório é tudo. E aí, galera, que mais? O Thiago fez uma pergunta ali no chat. Qual dica você daria para cada veículo? Como escrever sobre ser imparcial ou não sobre certo assunto? Puxa vida, depende muito, Thiago, do que você está cobrindo, sabe? Isso que vocês fizeram de pesquisar sobre cada veículo é o primeiro ponto, assim, né? Agora, você pesquisa, pois já percebi, você está na Sputnik, né? A questão é, o que será que vai surgir na discussão que possa interessar a Sputnik, né? Que assuntos são problemáticos para a Rússia, né? Acho que é uma soma de fatores aí. Sobre ser imparcial, teoricamente, não tem a ver tanto com o veículo, sabe? Tem a ver com a atitude do repórter, do jornalista, né? E se eu esclarecer sua dúvida? Sobre as nossas fontes, você, por exemplo, eu tô cobrindo o El País, então, tipo, seria interessante eu encontrar os delegados e criar laços com os delegados da Espanha e os seus aliados, assim, por exemplo. Eu não sei se a informação que eu tô passando tá certa. Dando um exemplo só. Tipo, a Espanha e a Itália têm um vínculo e eu fazer laço com os dois delegados. Sim, mas você não precisa usar esse único critério, tá? Entendi. Só vou me aproximar de delegados que tenham relação com a Espanha. Não sei se ficou claro. Ficou, muito obrigada. Imagina. A gente até falou isso no treinamento, né? De você criar relações com os delegados é fundamental para você ter o que falar, né? Para você conseguir fonte, para você conseguir matérias exclusivas. Mas isso de você conseguir alguém que é do seu país, né? Que é por exemplo, no caso do país da Espanha, você pode pesquisar assim um pouco de como de como são as relações internacionais daquele veículo, né? Do país do veículo. No caso da Espanha, ver se faz parte da União Europeia, ver com quem que eles negociam na América Latina, esse tipo de coisa, acho que ajuda, né? Mas não é o principal critério. Com certeza. Então, assim, por exemplo, lembra quando vocês têm uma informação que é uma informação vazada, né? Uma informação que a pessoa, teoricamente, não poderia te contar. É mais provável que ela te conte se ela é do mesmo país que você, e tal, porque ela vê algum motivo pelo qual te ajudar, entendeu? E sobre, por exemplo, eu postar alguma coisa no Twitter que aconteceu em uma reunião e depois o delegado falar, tipo, não aconteceu bem isso. Tipo, ter mais de um delegado falando. Por exemplo, um dos tweets que eu mandei foi sobre a Rússia ter feito uma acusação a Israel. Tipo, por exemplo, se a Rússia e algum aliado da Rússia falar que a Rússia não falou isso, que é uma acusação falsa, e a mesa falar que não, é uma informação verdadeira, o que eu faria, assim?
O ideal seria sempre ter mais do que uma pessoa, né? Confirmando. Mas, se você não tem mais do que uma pessoa, aí vai virar a fala de uma pessoa contra a outra, né? E sempre que possível, o ideal seria gravar, né? A conversa, para depois... Por exemplo, tem um político aqui do Paraná. Boa pergunta, Thiago, já te respondo. Tem um político do Paraná que ele disse, uma vez eu entrevistei ele disse que ele não tinha dito o que ele tinha dito, entendeu? Eu tinha gravado, eu cheguei para o dono do jornal, na verdade não era para o dono, para o diretor do jornal, eu falei, tá aqui, eu fico, né? Então, se está gravado, né? Agora, se não foi possível gravar por uma série de motivos, se é a palavra de uma pessoa contra a outra, assim, tipo, não, aconteceu isso, eu vi, ou ele me disse isso sim, agora ele está voltando atrás porque deu problema. Aí você vai ter um conflito aí, talvez a mesa diretora nem consiga decidir, porque é a palavra de um contra o outro. Agora, se todos os delegados que estavam lá disseram que não aconteceu aquilo que você está dizendo no tweet que aconteceu, aí complica para o seu lado e realmente daí tem que ou apagar o tweet ou, né, refazer as coisas. No caso de... Pode falar. Pode continuar. Não, pode falar. No caso de ser uma intriga ali com um delegado, de você dizer algo e ele outro, e você precisa de uma confirmação de alguém, tipo, de uma aprovação ali, de mais uma testemunha daquilo que foi dito, você pode usar uma técnica de chamar para o seu lado o delegado adversário dele, por exemplo, quem está envolvido nessa discussão. Se, por exemplo, uma discussão entre o delegado da Itália e o delegado, sei lá, da Espanha, por exemplo, veja se o delegado que supostamente teria falado tal coisa, se o outro concorda com aquilo, se ele... me perdi. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Claro, quando você busca o adversário, você, claro, que está sujeito. Se é um conflito, uma guerra, né, uma guerra de discursos, aí, de disputa mesmo, né, você tem a situação de estar predisposto a ter alguém que vai falar mal daquele sujeito, né? Eu procuraria também uma pessoa mais neutra, sabe? Para não ficar só na versão do adversário, né? Entendeu? Entendi. Então você diz, usando esse mesmo exemplo da Rússia e do Israel. Como é que é? Desculpa. Usando o mesmo exemplo da... Ai, perdão, o microfone está longe. Dá para ouvir agora? Agora sim. Ótimo. Usando o mesmo exemplo da Rússia e do Israel. Se a Rússia e algum aliado da Rússia falar que não foi dito isso, que é uma informação falsa, e eu for apurar os fatos recorrendo pro Israel, eu recorreria, tipo, pro Israel e para outro país aliado. Eles poderiam, por exemplo, tipo, me acusar de estar usando os adversários dele ao meu favor? Poderia, né? Por isso que eu te falei que assim, dependendo da situação, eu procuraria alguém neutro também, né? Já aconteceu, eu quero uma informação sobre um deputado, ninguém me conta, porque eles são todos aliados entre eles ali e tal. Aí eu procuro um adversário daquele deputado e ele me conta o que aconteceu de verdade, porque ele não tem nenhum tipo de carinho, vamos chamar assim, né? Por aquele fulano. Mas se eu procurar um cara que não é nem amigo e nem inimigo, talvez seja melhor. Né? Então você disse, tipo, se eu for recorrer pro Israel, tipo, o ideal seria eu recorrer para apurar os fatos
pro Israel e, tipo, sei lá, pro México. Isso. Certo. Entendi. Obrigada. Tem sempre alguns países que ficam em cima do muro, né? Tipo, Suíça, por exemplo. A Suíça é um país que ela sempre tá ali no topo e ela pode correr pro lado que for do interesse do delegado, porque ela sempre vai estar bem, porque é a Suíça. Então você pode recorrer sempre a ele. Então, Thiago, respondendo ali, eu sempre prefiro o mais bem feito do que o primeiro, né? Agora, respondendo a sua pergunta anterior, se alguém já publicou a informação antes do meu veículo, vale a pena publicar? A resposta é depende, né? Sei lá, explosão no porto do Líbano. Todos os veículos publicaram, porque não interessa mais quem publicou primeiro. Aconteceu, tipo, o mundo inteiro estava discutindo aquele assunto. Eu não posso dizer, não vou publicar essa história porque sei lá, o New York Times já deu, que explodiu o porto do Líbano, né? Agora, eu estou acompanhando a Assembleia Geral, não houve uma decisão em específico. E a gente está fazendo o que a gente chama de recortes, né? Então, um veículo deu uma informação sobre a Assembleia e tal, você sempre pode tentar ver o que você pode complementar. A gente usa a expressão avançar, sabe? Como que eu consigo avançar em relação ao que um veículo já deu, sabe? Esse é o mundo ideal, assim, né? Para você não ficar republicando, todo mundo republicando o mesmo conteúdo, sabe? Beleza, Thiago. Pessoal, eu vou precisar sair. Eu lamento muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar, o Felipe tem meu contato. Me manda um áudio, eu respondo o áudio, sabe? Tipo, me entre em contato, eu tento ajudar o máximo que eu puder, mas agora realmente eu vou precisar sair porque eu tenho uma demanda aqui para resolver. Imagina, Thiago. Disponha. A gente agradece a sua presença, a gente vai disponibilizar no grupo a reunião para todo mundo que não pôde comparecer assistir e também para quem está aqui revisar. E é isso. Obrigado. Imagina, Felipe. Contem comigo, tá? Qualquer dúvida, mandem aí que eu tento ajudar na medida do que for possível. Tá bom? Tá bom. Até mais. Tchau, tchau.